Olá pessoal, bem-vindas, bem-vindos. Este é o canal Onde Nasce o Futuro. Eu sou a Lucélia Oshiro e vamos a um vídeo sobre astrologia. Não é uma leitura de tarô hoje, mas eu queria trazer um tema para vocês que não é a energia dos signos, porque bem ou mal a gente está mais acostumado a entender as características dos signos. Inclusive eu já fiz um vídeo falando sobre isso. E depois você pode dar uma olhadinha. E mais para frente eu trago conteúdos mais aprofundados sobre os signos. Mas o ponto é, quando a gente analisa um mapa astrológico de uma pessoa, e eu faço isso quando eu faço o mapa do autoconhecimento, o principal não é o signo. O principal são os planetas que habitam determinados signos. Então a gente está muito habituado a entender o signo, a pensar, ai, que signo que você é e não sei o quê. Só que, na verdade, o que importa mais são os planetas. E as casas astrológicas também vão falar de como a gente vai vivenciar as energias em cada setor da nossa vida, tá? Então eu vou trazer assim de uma forma muito breve, muito resumida, mas para vocês entenderem como funciona tudo isso. E depois, ao longo do tempo, a gente vai aprofundando um pouco mais. Tá bom? Bom, o Sol no seu mapa astrológico é como se fosse uma semente. É a energia que você veio desabrochar. Por isso, o Sol não nasce pronto no nosso mapa e por isso muita gente não se identifica com o seu Sol, com o seu signo solar. Além de que a gente tem muitos estereótipos, muito memes, então o conhecimento que circula pelos signos na internet é muito raso, né? Fica muito quadradinho, quando na verdade não é assim, tá? Então a gente tem esse ponto, né, dos paradigmas, mas a gente também tem a questão de que o signo ele não nasce pronto, você veio para expressar isso. E é normal você não se sentir de determinado signo, tá? Mas o seu trabalho nessa vida é justamente isso, você expressar a energia do seu signo em sua máxima potência, vibrando no lado positivo, no lado luminoso e não no lado sombrio do signo, tá certo? A Lua, por outro lado, na astrologia kármica, a Lua é o signo que a gente foi na vida passada. Então você já foi, né, daquele signo e agora isso vem internamente. Por isso a Lua fala daquilo que nos dá segurança emocional. E por isso eu particularmente não vejo muito sentido em você assistir leituras de tarô focando muito na sua Lua. Porque você não veio para brilhar a sua Lua, você veio para brilhar o seu Sol. Tá certo? E o ascendente, ele é o signo que estava na linha do horizonte no momento em que você nasceu. Então pensa, você nasceu, que significa que você deu o primeiro respiro. O ar que estava circulando entrou pelos seus pulmões e saiu. Por isso, o ascendente é a maneira como você circula no mundo, como você se coloca em movimento nas relações com as pessoas, é a maneira como você entra na vida, é a maneira como você entra nos ambientes também. Então, é a primeira impressão que você deixa nas pessoas, tá? Então, o ascendente, muitas vezes as pessoas falam assim, mas a gente depois dos 30 anos fica mais o ascendente. Não deveria ser verdade, tá? Porque o que acontece é que conforme você vai vivenciando, vai vivendo, ao longo do tempo é mais natural, é mais fácil você lidar com a energia do seu ascendente, porque é o que está mais lá à mão no dia a dia, é isso que você expressa de forma corriqueira. Então, é natural que você vai se acostumando com a energia do seu ascendente e vai aprimorando ela ao longo dos anos e chega lá nos 30 anos, você está tinindo na energia do seu ascendente. Quando o seu Sol, a energia do seu Sol ficou lá, às vezes estagnada, se você não cuidou dessa semente solar. E aí você fica mais o ascendente do que o Sol, só que aí tá errado, você precisa reequilibrar isso trazendo o seu Sol à tona, né? A sua semente solar à tona, tá? Então é isso.
que é Mercúrio no nosso mapa astrológico? Mercúrio fala do seu tipo de inteligência e também do seu tipo de falar, do seu jeito de falar e do seu jeito de andar, de se movimentar. Até mesmo da maneira como você dirige o seu carro, tá? Porque Mercúrio tem relação com comunicação e relação com movimentações, trânsito e deslocamentos. Vênus é o seu jeito de amar. Amar não só amorzinho romântico, mas o seu jeito de amar, porque Vênus é aquilo que a gente valoriza. O signo onde está Vênus também vai falar do nosso jeito de atrair as coisas, tá? Do nosso jeito de conquistar, mas não de conquistar brigando, mas no jeito de conquistar atraindo, seduzindo. Já Marte é o planeta da guerra, né? E a gente tem então Marte que fala da briga, do nosso jeito de brigar, do nosso jeito de lutar pelas coisas que a gente quer e também da gente brigar mesmo, né? Brigar no dia a dia, né? Discutir também. E também Marte fala de como a gente vai conquistar as nossas coisas. É o nosso jeitão de, se eu quero conquistar alguém ou alguma coisa, é com essa energia de Marte que eu vou lá e faço a coisa acontecer. Júpiter. Júpiter é um planeta enorme, né? Então Júpiter é como se fosse um fermento. Onde está Júpiter no nosso mapa é como se isso se expandisse. Júpiter é a bênção, porque Júpiter também é um planeta que ele protege a Terra, né, de alguns asteroides, enfim, né, que possam vir do espaço e ele cria uma barreira protetora, digamos assim, né, para que a Terra não sofra com essas chuvas de meteoros, enfim. Então Júpiter é uma bênção que a gente traz na nossa vida. E por isso eu também não vejo muita relação quando as pessoas, alguns tarólogos falam assim, olha onde você tem, leitura para quem tem Sol, Lua, Ascendente, né, e Júpiter. Não faz muito sentido, porque onde está Júpiter, Júpiter é um planeta mais do coletivo, ele não é um planeta pessoal. Pessoal é Mercúrio, Vênus, Marte, Sol e Lua, né? Júpiter, ele não atua tanto no nosso campo pessoal, mas ele atua no nosso papel na sociedade, tá? Saturno também é um planeta mais social, mais coletivo, e ele fala de uma limitação que às vezes a gente tem que vencer ao longo do tempo, mas que nos traz maturidade. Saturno é um grande auditor, digamos assim. Ele está sempre controlando, apontando o dedo, né? Cobrando para ver se você está fazendo a coisa certa. Ele cobra não porque ele é chato, mas também, mas porque ele precisa, ele está nos cobrando estrutura, tá? Júpiter já é um grande benéfico, né? Então está aliado um pouco à sorte, e Saturno era considerado maléfico, mas ele está associado às cobranças. Mas cobrança no sentido de cobrando a nossa responsabilidade. Você falou que ia fazer isso, então agora faça, tá? O que não é ruim, é bom para o nosso desenvolvimento, né? Então, basicamente, são essas as energias dos planetas, tá? Agora, Urano, Netuno e Plutão são planetas transgeracionais, então eles não vão influenciar tanto na nossa vida pessoal, enquanto onde está Urano, onde está Plutão, onde está Netuno, mas sim em que casa astrológica eles estão. E a gente já vai falar um pouquinho sobre isso. Então vamos lá. Setores da vida. A casa onde está o Sol, a casa astrológica, né? Então você vai olhar sua mandala astrológica. Uma dessas 12 casas vai ter o Sol posicionado. Então a casa onde está o Sol, o setor da sua vida onde você tem o Sol, é o setor onde você tem mais vitalidade, onde você coloca mais foco e energia. Já a casa onde está a Lua é onde tem mais oscilações, onde tem mais instabilidades emocionais.
e onde você vai ter que aprender a surfar os ciclos, tá? Então é natural. A casa onde está Marte, né, que é o guerreiro, é onde você tem mais energia para brigar as boas batalhas da vida. A casa onde está Júpiter é a casa que mais se expande. Lembra o fermento que eu falei? Então é o setor da vida que é uma grande bênção. Assim, as coisas acontecem lá com mais facilidade. Por outro lado, a casa onde está Saturno é onde as coisas acontecem mais lentamente, com mais demora às vezes, porque pede um passo de cada vez, pede que tenha muita maturidade e muito senso de responsabilidade nesse setor da vida. Mas também é aquilo que fica mais firme, né, ao longo do tempo. A casa onde está o planeta Urano, o setor da vida onde está o planeta Urano, é o setor da sua vida que é mais aberto a novidades, onde você pode inovar e onde você também se sente meio que deslocado. Porque Urano, eu sempre falo, é aquele planeta que ele rola pela órbita, né? Então ele vai meio que virando cambalhota. Ele é fora do convencional. Então existe um setor da sua vida para todo mundo, onde você vai ser um pouco mais rebelde ou um pouco mais destemido no sentido de romper com padrões, né? Que é onde está Urano. E onde está Netuno na sua mandala astrológica é o setor que tem mais nebulosidade. Netuno fala de névoas, né? Netuno tem lá muito gelo, é tudo meio congelado, meio nebuloso. Então, Netuno, nesse setor da sua vida, é onde pode acontecer coisas que você nem imaginava que poderia acontecer. Mas tudo fica um pouco, né, tanto para o bem quanto para o mal, tá? Então pode vir surpresas boas, mas também surpresas não tão boas com Netuno ali. Depende da maneira como você vai vivenciar. A casa, o setor da sua vida onde está Plutão, é onde existe um poder oculto. Plutão é meio malzinho no sentido de ele corta, ele não tem dó, ele vai e corta. É tipo o coveiro, ele precisa enterrar, vamos enterrar, bora enterrar, não tem jeito, tá? A área da sua vida onde reside Plutão é onde existe um iceberg. Existe uma potência, mas você não enxerga. Você só vai enxergar quando der muito ruim, que você morre e depois você renasce, tá? Então, é um setor que fala de transformação, de transmutação. Onde está Urano, ele fala de transgressão. Onde está Plutão, ele fala de transformação. E onde está Netuno, ele fala de transcendência. É isso. E agora, né, que mais? As casas, né? As casas astrológicas. Falei, mas para vocês terem uma ideia das casas astrológicas, quando eu faço as leituras das mandalas astrológicas, né, dos signos, já dá para ter uma ideia, tá? Mas vamos lá. A casa 1 é a casa que fala de como a gente começa as coisas, de como a gente entra no ambiente, de como a gente starta um projeto. A casa 1 fala da nossa individualidade, do nosso estilo pessoal. Então, o signo que vai estar pontuando a casa 1, no caso desse mapa, por exemplo, a casa 1 aqui, ela é pontuada pelo signo de Libra, tá? Já esse outro mapa, por exemplo, a casa 1, ela é pontuada pelo signo de Áries, ela é marcada pelo signo de Áries. Então, a casa 1 fala da maneira como a gente como a gente se mostra. Então fala do nosso estilo pessoal, do nosso corpo físico, do tipo de roupa que a gente gosta, do nosso estilo de cabelo, enfim, tudo isso, tá? A casa 2 fala dos recursos. Recursos tanto materiais quanto imateriais, recursos internos e recursos externos. Qual é essa história? Isso eu trago na análise do mapa do autoconhecimento de uma forma muito especial,
Porque a casa 2 é um recurso interno, uma habilidade que você tem, que talvez você nem se dê conta que isso é uma habilidade, porque isso é natural, que, né, você traz isso com naturalidade, mas é como se fosse um dom que você traz, você tem esse recurso interno, que se você expressar, você trouxer para fora, você transforma em recurso externo, você transforma isso em dinheiro. Por isso a casa 2 é a casa do fazer dinheiro, tá? Então é importantíssimo você conhecer a casa 2, porque a casa 2 fala de como você lida com o dinheiro, mas também de como você pode obter dinheiro. Por quê? Porque são coisas que você valoriza e você valoriza por quê? Porque está dentro de você também essa característica, essa habilidade. A casa 3 do seu mapa astrológico fala de comunicação. Comunicação não é só falar. Comunicação é você falar e ouvir, é você transitar e se relacionar com gente, né? Basicamente isso. Então a importância dessa casa 3 está nos aprendizados que a gente vivencia no cotidiano, nas pessoas que estão perto, né? Os irmãos, os parentes mais próximos, os vizinhos, né? Os amigos de infância, essa coisa mais próxima, né? Que traz a comunicação e traz os aprendizados que vêm de forma natural e fluida no dia a dia. A casa 4 do nosso mapa fala do nosso lar. É a nossa casa e a nossa família, tá? Tanto a nossa família que a gente de sangue, quanto aquilo que você considera família. De repente você não tem mais pai e mãe, mas você também não tem filhos, mas os seus amigos são como se fosse a sua família. Também pode morar aqui algumas questões sobre isso, tá? A casa 4 fala da família, fala da casa onde a gente mora também. Então, dependendo do signo que está a sua casa 4, vai falar do seu estilo de casa, do seu estilo de moradia, né? Como que é o tipo de casa que você mora? A casa 4, né, o signo que está na casa 4, explica um pouco sobre isso também. A casa 5 é a casa que fala de filhos, das nossas crias. Crias, pode ser crias, filhos, pessoas, ou crias, filhos, projetos, né? Empreendimentos, hobbies, tudo que a gente cria a partir da gente mesmo com amor, com paixão, tá? Então é uma casa, é um setor muito ligado à alegria. O que te traz prazer, paixão e alegria? Mora lá na casa 5. Quando você olha o signo que está na casa 5, é isso que te traz esse brilho, esse gosto, esse prazer de viver. E também fala do jeito do nosso estilo de namorar, tá? A casa 6 do seu mapa astrológico vai falar da sua rotina, fala das suas tarefas, do seu trabalho cotidiano, trabalho não remunerado ou remunerado, tanto faz, mas trabalho no sentido de tarefas diárias, e também fala da saúde, na verdade fala da doença, né? Então, se você tiver uma rotina mal organizada, tem um apontamento aqui do que você pode acabar ficando doente, no caso, tá? Onde é um ponto fraco, digamos assim, em relação à sua saúde, ao seu bem-estar físico. Porque o bem-estar espiritual é uma outra casa, tá? Quando a gente olha a casa 7 do seu mapa, a casa 7 fala das parcerias e dos encontros com o outro. Pode ser casamento, né? Pode ser parcerias de trabalho, parcerias de sociedade, mas é você e o outro, né? Não é você e um grupo, é você e o outro, uma outra pessoa nesse tete-a-tete, né? Isso está ligado aos contratos, porque o casamento é um contrato, né? Contrato de trabalho, porque o contrato de trabalho você firma com uma pessoa, com um fornecedor, com alguém, né? Com um contratante.
contrato de casamento, enfim, esse tipo de parceria nesse sentido, tá? Não necessariamente é um lugar romântico, tá? Porque romance a gente vai ver com a Vênus ali. Então a casa 7 é esse tipo de parcerias. Casa 8 fala das transformações. Aquilo que a gente não tem controle, que não está na nossa mão, né? O dinheiro das outras pessoas, o dinheiro que você recebe, sei lá, por herança para algumas pessoas, e também fala daquilo que você recebe na sua vida que está fora do seu controle. E também está associado às perdas, às mortes e às crises, tá? Porque é a partir delas que você muda e renasce, tá? Então é a casa das transformações. A casa 9 é o setor da expansão. É onde a gente tem interesse pelo desconhecido, por aquilo que está além do nosso núcleo de amigos, de família, é quando a gente vislumbra lá longe. A expansão de conhecimento, estudos universitários, outras filosofias, um caminho de religião, por exemplo, viagens internacionais. Tudo que está além daquilo que a gente foi criado inicialmente, tá? A Casa 9 fala das coisas interculturais, expansão de consciência, expansão de visão, tá? Olhar além do alcance, aprender mais coisas, que é estudos universitários. E a casa 10 fala assim da nossa reputação, do nosso senso de realização. A casa 10 é como se fosse o topo do seu mapa astrológico, então é onde você se sente realizado, onde você adquire uma reputação porque você faz aquilo muito bem. E você sente que você faz bem e você quer ser reconhecido e conhecido por aquilo, tá? Então a casa 10 muitas vezes está ligado à nossa vocação, mas não necessariamente precisa ser o seu trabalho, a sua profissão, porque hoje em dia isso está tudo muito fluido. A profissão que você escolhe hoje não necessariamente vai existir daqui a 10 anos. E a profissão que você tem hoje não existia há 10 anos atrás. As coisas estão mudando muito rapidamente. Por isso, a casa 10, o senso de realização, não é necessariamente o seu trabalho. Pode ser, mas não necessariamente, tá? Casa 11 é o setor da vida que fala sobre o seu papel social. Como você atua em sociedade, junto da coletividade, junto de grupos sociais, amigos, grupo, sei lá, da igreja, do tênis, do futebol, né, o grupo do teatro, enfim, né? É a sua maneira de atuar junto a essas pessoas e o seu papel nisso tudo, né, num papel mais coletivo. E a casa 12 fala da nossa espiritualidade. A casa 12 ela é meio controversa, fala de um monte de coisa, mas também fala do inconsciente ou do subconsciente ou daquilo que a gente não está enxergando muito direito, tá? Fala também dos nossos medos e traumas, fala da vida no útero, fala das nossas prisões, que são os fantasmas internos, mas se a gente vence esses fantasmas, a gente encontra o nosso bem-estar holístico ou bem-estar espiritual. Tá? Então, muito resumidamente, esses são as características das casas astrológicas, e aí você pega cada planeta e coloca, né, e vê onde, em que casa astrológica isso tá, e aí tem outras formas de analisar. Claro, né? Não é só isso. No trabalho do astrólogo, a gente vai fazendo correlações, vai juntando tudo. Não é ler um parágrafo e um parágrafo, mas a gente vai conectando e articulando as coisas para ver a história que todo esse mapa conta, juntando com as características do seu mapa numerológico, que para mim é super importante, né? Eu já falei em algum vídeo aí que eu postei no canal, porque eu analiso o mapa astrológico e o mapa numerológico junto, tá? Para mim é fundamental fazer esse tipo de análise, tá? E eu não conheço ninguém que faça isso, porque tem muitos astrólogos que são muito astrólogos e numerólogos que são mais numerólogos, mas assim, essa análise cruzada eu faço
do meu jeito, porque eu criei essa metodologia, porque funcionou para mim, funcionou, né, para minha vida, e aí eu comecei a aplicar já há alguns anos na análise do mapa das pessoas, tá? E tem funcionado bem. Mas então é isso, gente. Isso é só uma ideia, né, para vocês terem de como funciona essa energia de planetas, signos, casas astrológicas. Se você precisar de uma orientação específica para entender melhor como ler esse mapa, é só agendar sua consulta comigo e a gente conversa um pouquinho mais a respeito dessas coisas todas aqui que são muito interessantes, especialmente quando você está olhando o seu próprio mapa. Aí a gente acaba entendendo um monte de coisa, tudo parece fazer sentido, tá bom? Então é isso, gente. Espero que tenha sido útil esse tipo de informação. Se foi, coloque aí nos comentários. Curte esse vídeo se você gostou, porque isso ajuda essa mensagem a chegar a mais pessoas. E vem marcar sua consulta comigo, tá bom? Muito obrigada e até mais.